do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial, sendo verdadeiros, a partir da ótica do Reino de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu comentário, teu likezinho também. Já somos uma comunidade de mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e você pode se inscrever fazendo parte também dessa família abençoada aqui da Escola Bíblica Dominical. Vou ter o prazer de te receber aqui com a gente. Indica também o nosso trabalho para que mais vidas sejam edificadas em Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para clicar, navegar, ficar à vontade para conhecer todo o nosso trabalho em Cristo Jesus. Se você é professor aqui da classe dos adultos, e quer poupar o teu tempo para preparar as suas aulas, você pode ter acesso ao meu material no Facilita EBD. Você pode ter acesso ao esboço da aula que eu preparo com todos os versículos que eu coloco a mais para edificar as vidas aí na tua igreja. Você pode ter acesso também ao PowerPoint que eu preparo também para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical. A nossa assinatura é trimestral e quem assina para receber esse material tem acesso a alguns benefícios, como o workshop de pregação, que é sensacional, são aulas assim imperdíveis para te ajudar a crescer em Jesus. Treinamento para professor da Escola Bíblica, que é maravilhoso também, vai edificar a tua vida em Cristo. E também o nosso discipulado e evangelismo, um curso muito legal para te ajudar a crescer em Jesus. As propostas com as nossas assinaturas estão aqui na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Que Deus te abençoe, então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o tema sendo verdadeiros. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo da lição. Faça essa leitura com os teus alunos e ela se localiza em Salmos 32, versículo 2. Apresenta também, gente boa, a verdade prática. É importante você fazer isso, a leitura da verdade prática. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 4. É muito importante você fazer essa leitura compassadamente com os teus alunos. Deixa Deus te usar, então, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para a glória do Senhor. Conforme Warren Wiersbe, a verdadeira justiça do reino de Deus deve ser aplicada também, unida às nossas atitudes diárias. Então, eu vivo esse reino, eu aplico essa justiça nas minhas atitudes diárias. Guarda isso aqui. Jesus associa isso, a partir da leitura agora de Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, a 3 princípios. Olha só, a justiça do reino de Deus precisa ser aplicada nas atitudes diárias. 3 princípios você pode encontrar aqui. Primeiro, na tua adoração com Deus. Então, você faz parte desse reino quando você adora a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 18. Você vai perceber também que essa justiça também está atrelada aos teus bens materiais, ou seja, as coisas materiais. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, 19 ao 34. Você vai aprender também, em terceiro lugar, que a justiça também está atrelada nas tuas atitudes diárias com as outras pessoas, no teu convívio social. Mateus agora, capítulo 7, versículo 1 ao 20. É importante você guardar esses 3 princípios aqui. Jesus, ele adverte muito bem sobre o perigo da hipocrisia. Você vai perceber isso em Mateus, capítulo 6, versículos 2, 5 e 16. É um pecado que desagrada a Deus. É uma transgressão terrível. E no Novo Testamento, Jesus justamente combate a hipocrisia. Outro detalhe que nós aprendemos a partir da ótica bíblica é que esse pecado, o pecado da hipocrisia, ele utiliza a religião, observe, para esconder as suas transgressões. E isso desagrada a Deus, especialmente no Novo Testamento.
A justiça dos fariseus presente no Novo Testamento, ao invés de ser sincera, ela passa a ser desonesta. E Jesus combate isso. Aqueles que praticavam a religião para esconder os seus pecados, as suas transgressões, não recebiam a recompensa da parte de Deus. E isso estava muito presente nos dias de Jesus. Para pensar, tem muita gente que utiliza a religião para esconder as suas transgressões, os seus pecados também no nosso tempo. E isso é hipocrisia. Jesus começa a destacar isso apresentando que o discípulo ele vive de maneira honesta. Ele vive de forma verdadeira. Ele fala e ele vive. Ele prega aquilo que ele está vivendo. Isso também demonstra o nosso compromisso cristão, nosso compromisso com Deus. E para entender a respeito da honestidade, da vida cristã, nós precisamos também compreender o sentido da misericórdia divina, que reflete a graça de Deus, e compreender sobre o que é salvação. Aqui nós vamos aprender a verdadeira ênfase da salvação para compreender que nós precisamos ser verdadeiros. Observe esse princípio aqui. A salvação ela se fundamenta na morte expiatória de Cristo no Calvário em nosso lugar, como nós já estamos estudando durante todo esse trimestre. Nós aprendemos também que essa salvação ela é da parte de Deus para nos livrar agora da escravidão do pecado e do diabo. A salvação ela é um ato soberano de Deus, da divina misericórdia de Deus. É Ele que pode nos salvar. Você, pelos seus próprios méritos, pela prática da religião, não pode ser salvo. Somente por intermédio da graça de Deus, a infinita misericórdia de Deus. Esse princípio é fundamental a ser entendido aqui. Que nós precisamos entender que em Cristo agora nós obtemos a salvação. Não por ações religiosas, não pelas nossas atitudes, mas nós precisamos compreender que em Cristo agora salvos, nós temos atitudes de quem é salvo, de quem é discípulo, de quem vive com Cristo. Não é a prática das atitudes que leva você à salvação, mas porque você é salvo em Cristo, você agora tem atitudes que glorificam a Deus, você age de forma honesta. Você precisa saber também que a salvação ela custou um alto preço, e por isso nós valorizamos esse alto preço. O preço foi o sangue de Cristo no Calvário. João capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim nós entendemos que a salvação ela nos resgata, nos dá a oportunidade agora de gerar frutos com as nossas atitudes, de sermos verdadeiros. Ou seja, hoje nós vamos aprender sobre pregar a palavra, falar da salvação, mas viver essa palavra, viver essa salvação também. Vamos aprender a não utilizar a religiosidade para esconder pecados, porque isso é hipocrisia conforme a Escritura. E eu espero muito que Deus use você na ministração da palavra, que os teus alunos saiam da aula assim empolgados, cheios de Deus, querendo ser fiéis com Cristo. E é claro, indica o nosso trabalho para que mais pessoas sejam edificadas em Jesus. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o ato de dar esmolas e a hipocrisia, presente aqui no Novo Testamento. A palavra hipocrisia vem do vocábulo grego hipócrates, que traz esse termo sendo interpretado como ator. Ou seja, esse termo é aplicado exatamente a um ator que está no palco vivendo ou apresentando uma fantasia. A hipocrisia traz esse sentido. Ele está vivendo algo, ele está demonstrando algo, melhor dizendo, que ele não vive. Esse mesmo termo também traz esse sentido daquele que está dizendo uma coisa que não vive e ao mesmo tempo está escondendo algo. Ou seja, isso é hipocrisia. Portanto, a partir dessa interpretação, nós entendemos que uma pessoa hipócrita é uma pessoa fingida, como um ator no teatro. E aqui nós aprendemos à luz da Bíblia que Jesus combate isso na vida religiosa, na vida cristã, no discipulado. Discípulo não pode ser hipócrita. Discípulo não pode agir em fingimento. Não pode, por exemplo, fingir algo que não está vivendo. O discípulo tem que ser verdadeiro. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto:
a definição de hipocrisia. Vamos definir isso mais detalhadamente para você. Inicialmente, nós precisamos recordar que o pecado afetou toda a humanidade. Afetou a humanidade de forma física, de forma mental, moral e espiritual. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18, dá base para isso para a gente. Especialmente o versículo 23. Nós fomos afetados pelo pecado e o pecado trouxe sobre nós consequências. Quais são as consequências que o pecado trouxe sobre a humanidade? Que efeitos são esses? Você pode anotar o primeiro efeito. O primeiro efeito ele é conhecido como a autojustificação. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. O segundo efeito que o pecado traz sobre o homem é o medo. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. Você vai perceber que o pecado também traz maldição sobre a terra. Gênesis capítulo 3, 17 e 18. O pecado também traz a morte. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. O pecado também expulsa o primeiro casal do Éden. Isso está em Gênesis 3, 22 e 23. O pecado também, ele traz essa prática da violência, o primeiro homicídio. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 8. O pecado também traz uma corrupção geral no gênero humano. Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 12. O pecado também traz exatamente enfermidades. Isaías capítulo 1, versículo 6. E o pecado também traz a hipocrisia. E nós estamos estudando isso com você. É claro que eu não quero citar somente uma base bíblica aqui sobre a hipocrisia, porque o Novo Testamento, especialmente os evangelhos, demonstram claramente a ação da hipocrisia sendo vivida na vida dos religiosos e Jesus combate isso. Sabe o que o Warren Wiersbe comenta no seu comentário a respeito da hipocrisia? Ele destaca o seguinte, que o hipócrita não é aquele que peca ocasionalmente, porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Você está sujeito a pecar, eu estou sujeito a pecar. O hipócrita, pela Bíblia, nessa definição, é alguém que deliberadamente utiliza a religião, a vida religiosa, para esconder os seus pecados. A pessoa ela usa uma máscara de religiosidade, uma roupa de religiosidade, para esconder o pecado no íntimo do seu coração, uma atitude má. Ele procura agora cobrar a santidade da vida do outro, sendo que ele ou ela não está vivendo essa santidade. Ele procura agora apontar o pecado na vida do outro, sendo que ele ou ela está vivendo esse pecado. Há aquela ideia aqui de transferência, então. Ele passa a transferir o seu pecado para o outro. Ele está atingido. Isso é alguém que é hipócrita. O pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, também traz uma perspectiva sobre isso. Que o hipócrita é aquele que apresenta um exterior glorioso. Por fora, você observa assim, meu Deus, que pessoa santa, que pessoa gloriosa. Essa aqui já precisava ser arrebatada em Jesus. Mas por dentro, você já percebe que essa pessoa está então podre por dentro, está sendo atingida pelo pecado, a sua verdadeira natureza está corrupta aqui. O apóstolo Pedro, ele advertiu que o cristão verdadeiro, o discípulo como você, não pode ser hipócrita. Ele diz, você deve se despojar, fugir de toda a hipocrisia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, você pode ler esse texto. Ainda no Novo Testamento, nós percebemos exatamente que nós não podemos agir em hipocrisia, devemos ser sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. O nosso amor a Cristo não deve ser fingido, não deve ser um faz de conta, deve ser verdadeiro. Romanos capítulo 12, versículo 9 também dá base para isso. O nosso amor a Cristo deve ser sincero. Isso está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6, 1 Timóteo 1, 5, 2 Timóteo 1, 5, 1 de Pedro 1, 22. Você, como crente em Jesus, deve ser crente de verdade, discípulo de verdade, verdadeiro. Você deve ensinar aquilo que você está vivendo. Você não pode, por exemplo, dizer, você não pode mentir, sendo que você está mentindo. Você não pode roubar, sendo que você está roubando. Você precisa viver o evangelho que você prega. Isso é ser verdadeiro, é a ótica da lição de hoje. Avançando, que Deus use você.
Segundo subtópico trata então sobre a justiça pessoal. Pastor Osiel Gomes sabiamente destaca que aquele que é discípulo de Jesus não pode viver como os fariseus, que exteriormente demonstravam uma vida religiosa ao público, às pessoas, mas no seu interior a sua vida estava distante de Deus. O discípulo tem que caminhar pertinho de Jesus. Glória a Deus. Você tem que ficar pertinho de Jesus. Glória a Deus. Se você concorda com isso, comenta aí, deixa o glória. Nós temos que caminhar juntinho de Cristo, sermos parecidos como Jesus. Warren Wiersbe, em seu comentário, traz uma perspectiva bem legal a respeito disso. Que aquele que é discípulo de Jesus, ele pratica isso através da sua vida. Outro detalhe, o ato de dar esmolas no Novo Testamento era realizado pelos fariseus. Só que esse ato de dar esmolas, para eles naquele tempo, estava atribuído à salvação. Eles davam esmola porque eles achavam que com aquilo eles estavam ganhando o favor de Deus através da sua salvação pessoal. Eles praticavam a religiosidade pelas suas ações para garantir a sua salvação. Pega isso. Mas Jesus nos demonstra que a salvação é por intermédio da graça de Deus. Não é por meio de nós, mas vem da parte de Deus. Paulo escreve isso lá em Efésios capítulo 1 e 2, trazendo aí um tratado sensacional sobre a ótica da salvação agora para a igreja de Éfeso. E aqui eu quero destacar um detalhe fundamental. Não há nada que você possa fazer. Não há esmola ou favor que você possa dar a alguém que seja capaz de comprar a tua salvação. A salvação, gente boa, é presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Outro detalhe que nós aprendemos também, que é tolice humana você pensar que com as práticas religiosas você vai obter a tua salvação, você vai ter todo o conhecimento da parte de Deus. Está errado, isso é graça de Deus, nós recebemos por vontade de Deus. Não é glória humana, mas é da glória de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24. O que importa para nós agora é vivermos para a glória de Deus. Você é discípulo por causa da vontade de Deus, do amor de Deus, e esse amor te alcançou. Olha só, observe a tua situação antes de Cristo e agora a tua situação com Cristo. Com Cristo é melhor, com Jesus é melhor. Nós fomos resgatados de um estado deplorável. Nós estávamos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo. Mas Jesus nos resgatou da escravidão. Glória a Deus. Eu fui resgatado, você foi? Comenta aí. Nós fomos resgatados da escravidão. Temos agora nova vida. Não somos mais propriedade do diabo, mas somos propriedade de Deus. A nossa humanidade agora é reconciliada por intermédio de Cristo. O Deus Santo nos resgatou no Calvário através da vontade de Deus. Nós agora experimentamos essa salvação porque Cristo morreu no nosso lugar. Essa salvação foi estabelecida no Calvário por você. Eu creio nisso. Você crê nisso também? Olha como é importante nós entendermos que a salvação não vem por intermédio das nossas obras, mas aquele que é salvo, ele tem boas obras. Aquele que é salvo, ele pratica a justiça. Aquele que é salvo, ele dá fruto. Você tem que dar fruto, glória a Deus. Você tem que dar testemunho, glória a Deus. E que Deus em Cristo use você dando testemunho para a glória de Deus. Já avançando, espero muito estar ajudando você. Terceiro subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: as 3 práticas da ética cristã. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito dessa passagem bíblica de Mateus capítulo 6, nós precisamos observar todo esse capítulo aqui. Nós percebemos que Jesus antes já tinha ensinado para os seus discípulos que eles seriam perseguidos, que eles seriam então caluniados, que eles seriam pessoas que enfrentariam dificuldades por causa do evangelho, mas seriam bem-aventurados, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 10. Aquele que é discípulo, ele pratica essa justiça do reino de Deus, totalmente diferente da justiça dos fariseus. Mateus 5, 20. Então, quem é discípulo age diferente, ele vive isso. E esse relacionamento te aproxima agora da presença de Deus, é o conhecimento da justiça de Deus. Você pode ler, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 1 para os teus alunos. Já o pastor Osiel Gomes, ele destaca para a gente
que Jesus ele estava ensinando para os discípulos as 3 práticas da fé cristã, do discipulado aqui, que são áreas distintas, e a gente pode destacar isso para você. São as áreas da oração, jejum e da oferta. É distinto, mas ao mesmo tempo é unido. Você ora para colocar o teu coração na direção de Deus. Você jejuma para ter fome de Deus e buscar mais ainda da presença de Deus. E você oferta em gratidão. Agora a gente precisa observar que os fariseus, os cabras eram terríveis. Eles até corromperam essa visão que era ensinada a partir da ótica do Antigo Testamento. Jesus pega isso e começa a ensinar agora de uma forma diferente na ótica do reino de Deus. Jesus começa a dizer que a verdadeira espiritualidade é aquela que te aproxima de Deus e não te afasta de Deus. A verdadeira espiritualidade, ela não é um fardo pesado. Você, por exemplo, aprendendo com os fariseus, deveria orar em público, em praça pública, para ser louvado pelos homens. Mas Jesus começa a dizer que em Cristo, no reino, glória, você pode orar em secreto, buscando a presença de Deus, guardando o teu coração em Cristo. Você percebe que o jejum era uma prática que virava uma fantasia para os fariseus, para os religiosos. Eles apareciam em praça pública, sem o cabelo penteado, sem ter tomado banho, mas Cristo dá outra ótica para os discípulos e começa a dizer: olha, se você jejumar, vista a melhor roupa, pinte o cabelo e faça isso em secreto para a glória de Deus. Aquele que oferta, ele não deve ofertar buscando a glória dos homens, mas ele deve fazer aquilo escondendo exatamente a sua ação, somente para Deus ser glorificado. Então você percebe que a prática da espiritualidade aqui, sendo apresentada por Jesus, não procura a glória humana, mas procura a glória de Deus. Você foi chamado para ser discípulo. Então tudo que você faz como discípulo de Jesus é diferente. Glorifica a Deus e que o Senhor use você. Segundo ponto da aula de hoje, trata então sobre o seguinte assunto: auxiliando o próximo sem alarde. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele destaca que nos últimos dias surgiriam pessoas que expressamente se apostatariam da fé. Paulo destaca isso, que essas pessoas seriam enganadores, hipócritas, até mesmo pessoas que ensinariam doutrinas de demônios, que seriam guiados pela hipocrisia. Isso está presente em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, onde você percebe o espírito da mentira presente nessa geração. Aqui nós vamos detalhar com você nesse segundo ponto o primeiro subtópico que destaca para a gente qual é a motivação, então, do teu coração a ser um instrumento de Deus. Conforme o pastor Osiel Gomes, o cristão que é discípulo de Jesus deve agir de forma sincera, deve fazer tudo para a glória de Deus, porque ele está ligado agora em Cristo. Você está ligado em Jesus. A partir da ótica de Warren Wiersbe, em seu comentário, ele destaca para a gente que a natureza pecaminosa ela é sutil. Ela está presente na vida daquele que não encontrou a Cristo. E em todo o tempo nós somos ligados a essa visão pecaminosa pelo fato então de nós ainda estarmos em carne. Mas agora em Cristo essa ligação é cortada pelo fato então de estarmos nos aproximando de Deus. Somos guiados agora pela natureza em Cristo. Observe, a natureza humana é tão terrível ao ponto dos fariseus corromper 3 práticas sinceras aqui: a oração, o jejum e o ato de dar esmolas, de ajudar o próximo. Você percebe que eles passam a fazer isso praticando isso em praça pública para ganhar a glória dos homens. Se a nossa motivação for ajudar o próximo para ganhar mais curtidas no Instagram, mais curtidas na nossa rede social, para ganhar mais seguidores, essa ação está errada, equivocada. Mas se a nossa ação é para a glória de Deus, o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado, e que essa ação seja a motivadora também do teu coração. Se nós ofertarmos com esse motivo errado, nós nos privamos das bênçãos e recompensas que Deus tem para conosco. Mas se você for ofertar ou ajudar alguém pelo motivo certo, Deus é glorificado e você é abençoado para a glória de Deus.
até mesmo ajudando alguém que necessita. Se você procura se gloriar e chamar atenção para si, você está perdendo o foco do reino de Deus e das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E por isso nós precisamos aprender exatamente como Deus trabalha. Nas Escrituras, Deus possui diversas qualidades. Essas qualidades são apresentadas no seu nome, ou seja, através dos seus nomes. Aprendendo sobre as qualidades de Deus, nós aprendemos também como nós devemos nos comportar. Porque em todo o tempo, aprendendo sobre as qualidades de Deus, quando fizermos algo para alguém, nós estamos retribuindo a glória a Deus. Sabe o que a Bíblia fala a respeito dessas qualidades e a respeito dos nomes do Senhor? A Bíblia destaca que toda a glória deve ser dada ao Senhor. Vamos destacar isso para você. Primeiro, o nome do Senhor deve ser louvado em verdadeira adoração. E essa verdadeira adoração deve ser uma motivação sincera. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Outro detalhe que você descobre também é que o nome do Senhor deve ser louvado nas nossas ações. 2 Samuel capítulo 22, versículo 50. O nome do Senhor também deve ser glorificado em nossas atitudes, ajudando o próximo. Salmos 86, versículo 9. O nome do Senhor não pode ser tomado em vão. Quando nós procuramos demonstrar a nossa falsa espiritualidade nas nossas atitudes de ajudar o outro, buscando a glória para nós. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O nome do Senhor não pode ser profanado e nem blasfemado. Isso está escrito em Levítico capítulo 18, versículos 21, capítulo 24, versículo 16. O nome do Senhor deve ser santificado e bendito em nossas ações. Mateus capítulo 6, versículo 9. E que o nome do Senhor seja glorificado em tua vida. Quando você ajudar alguém, quando você agir cooperando na vida de alguém, Cristo deve ser glorificado e exaltado através dos teus sentimentos e das tuas atitudes também. O segundo subtópico destaca então o seguinte assunto: o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Pastor Osiel Gomes sabiamente destaca para a gente que o discípulo de Cristo não procura se promover quando ajuda alguém. Ele não age para chamar a atenção de si, mas ele age para a glória de Deus. O que eu estou falando aqui? Nós estamos aprendendo hoje que quando nós vamos ajudar alguém, dar uma oferta a alguém, devemos fazer isso discretamente para a glória de Deus, fazendo isso em ação de amor, como o amor de Cristo nos abençoando. Não procurando, por exemplo, curtidas nas nossas postagens, mas agindo para a glória de Deus. Isso é o que devemos fazer. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca o seguinte, que Jesus ele alerta sobre o perigo de uma justiça que autopromove, que busca então os holofotes. Quando você busca o reconhecimento pessoal, Mateus capítulo 6, versículo 1, você deve fugir disso como discípulo de Cristo. Vamos destacar alguns princípios aqui. Que a nossa espiritualidade não deve ser uma espiritualidade que busca a ostentação, apresentada com o fim de ganhar a glória desse mundo. Nós precisamos apresentar para você 3 fatos necessários. Em primeiro lugar, nós somos alertados a tomar cuidado em não realizar a falsa justiça, quando nós buscamos então o auto-reconhecimento. Mateus capítulo 6, versículo 1. Em segundo lugar, nós precisamos entender qual é a motivação quando nós realizamos essa justiça. Onde está a nossa espiritualidade aqui? Está em glorificar Cristo ou a nós mesmos? Mateus capítulo 6, versículo 1. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer que a justiça tem uma recompensa, tanto a falsa como a verdadeira. A falsa te recompensa aqui, mas a verdadeira recompensa você na glória, diante de Deus. Então, qual é a motivação certa quando você ajuda alguém? Para pensar sobre isso. E leve isso para os teus alunos em sala de aula e que Deus use você. Terceiro subtópico aqui do segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: a maneira de ofertar segundo Jesus. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o Novo Testamento demonstra que tinha 3 obrigações oficiais na vida religiosa: orar, jejuar e dar esmolas. Essa ação de dar esmolas foi corrompida pela ação corrupta do coração dos fariseus, que estavam influenciados pelo pecado. O pastor Osiel Gomes, ele destaca para a gente que aquele que é discípulo de Jesus,
ele deve trabalhar para louvar a Cristo e não buscar louvores dos outros nas práticas de generosidade. Por exemplo, comprando a cesta básica para ajudar alguém, ofertando na igreja, dando uma ajuda para quem necessita. Isso deve ser realizado de forma piedosa, para a glória de Cristo, se possível, até secretamente. Por exemplo, a igreja primitiva, ela segue essa visão de ajudar o próximo. Não está presente só no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas você vai perceber isso na atitude da igreja, nas cartas de Paulo. Essa atitude de ajudar o outro deve ser uma ação da igreja. Daí a importância, por exemplo, de entendermos um detalhe aqui. As nossas ofertas, os nossos dízimos devem ser direcionados para a nossa igreja local. Uma igreja local que é séria, ela administra esses recursos para ajudar o outro. Aplica isso na missão, na obra missionária, ajudando os missionários em outros países ou até mesmo no nosso. Ajuda as pessoas que estão com necessidades básicas, que procuram a igreja, procuram o pastor pedindo uma cesta básica, pedindo para pagar, por exemplo, uma conta de água, de luz. Igrejas sérias trazem essa cobertura, ajudam pessoas que estão precisando de um exame, de remédios. Então, essa ação social da igreja precisa de uma manutenção e daí essa orientação. Observa como as igrejas do Novo Testamento agiam e como os cristãos também agiam. Observe o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e também de paciência, em ajuda ao próximo. Você vai perceber agora Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo o que fizestes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha a orientação que a igreja está dando, em ajudar o próximo para a glória de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Observe, a igreja está orientando aqui, a Bíblia está orientando a luz da igreja nessa visão de ajudar o próximo, para você ajudar e ter condições de ajudar aquele que necessita. Filipenses capítulo 2, agora versículo 4, diz assim: não procure apenas os próprios interesses, mas procurem também ajudar aquele que tem dificuldade, ou seja, os interesses alheios. Gálatas capítulo 6, versículo 9 também dá uma base muito legal. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Olha só a atitude da igreja aqui, a atitude dos discípulos. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos que são maravilhosas. Observe o que a Bíblia está destacando para você. Você percebe que essa ação de ajudar o próximo está presente na vida da igreja, está presente no Novo Testamento. A igreja se envolve para ajudar o outro e que você também tem essa visão. Terceiro ponto, já avançando, finalizando a aula de hoje, trata então sobre o seguinte assunto: Deus contempla o que nós realizamos. Eu tenho uma base bíblica para destacar para você que está em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e bons. Que essa palavra também edifique você. E já avançando, primeiro subtópico destaca então o seguinte assunto: o Deus que tudo vê. Conforme o pastor Osiel Gomes, Deus é onisciente. Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso interior e não dá para escapar da onisciência de Deus, com base em Mateus agora, capítulo 6, versículo 8. Você pode ler esse versículo. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca que o exercício da misericórdia ela é uma atitude cristã. Então nós devemos ajudar aquele que necessita. Isso faz parte então dos princípios bíblicos nessa atitude. Observe esses princípios que nós vamos destacar para você. Primeiro, a misericórdia ela deve ser uma exceção legítima da nossa espiritualidade. Ela deve estar agindo na nossa espiritualidade. Mateus capítulo 6, versículo 2. Segundo, a misericórdia também é uma atitude que é esperada de todo cristão. O cristão ajuda o próximo. Mateus capítulo 6, versículo 2. Então você vai ver isso. É uma atitude daquele que é discípulo de Jesus, esse exercício de ajudar o outro.
Terceiro, a misericórdia ajuda ao próximo não deve ser ostentatório. O que é isso? Que busca glória para si. Mateus capítulo 6, versículo 2. Em quarto lugar, a misericórdia que é ostentatória só tem recompensa aqui, recompensa dos homens e não da parte de Deus. Mateus 6,2 também dá base para isso. E em último lugar, a misericórdia deve ser feita com a motivação certa, porque recebe a recompensa de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 4. Ou seja, quando eu ajudo alguém, quando eu coopero com alguém, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Portanto, a atitude de ajudar o outro deve ser feita longe dos holofortes, longe da glória pessoal, mas ela é observada por Deus. Em sua glória, Deus tudo vê. E isso aqui é sensacional a partir da ótica bíblica. Já avançando, segundo e último subtópico, para fechar a aula de hoje, destaca o seguinte assunto: o Deus que recompensa. Segundo o pastor Osiel Gomes, ele destaca muito bem que Deus ele recompensa exatamente cada um segundo as suas obras. Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus, você agora tem obras. Essas obras não garantem a salvação, mas são frutos dessa salvação em você. Então, quando você age demonstrando essas obras de arrependimento, você glorifica a Deus. Provérbios 3:27. Outro detalhe que você precisa observar a partir da ótica agora de Lucas capítulo 6, versículo 38, que diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las com as próprias mãos. Mas à medida que vocês usarem para medir os outros, Deus também usará para medir vocês. Olha o que está escrito. A maneira como nós agimos para louvar a Deus, isso glorifica a Deus também em nossas ações, e nós somos recompensados por Deus. Hernandes Dias Lopes ele destaca também que a recompensa do hipócrita está aqui, nessa terra, é a glorificação humana. Mas a recompensa daquele que está em Deus, ela é dada pelo próprio Deus. Precisamos também nos lembrar que Deus dará no tribunal do trono branco, no dia do arrebatamento da igreja, para aqueles que foram fiéis a eles aqui, a glorificação, conhecida como o galardão, preparado para você. Então se prepare, edifique, ajude pessoas, se mobilize em ajudar pessoas em Cristo e que essa palavra edifique você a partir da ótica do reino de Deus em Cristo Jesus. Se eu ajudei você hoje em sala de aula, se essa aula edificou a tua vida, se Deus falou contigo, gente, deixa aí teu comentário, é muito importante para mim. Deixa também o teu likezinho, manda esse vídeo para mais alguém, para pessoas serem edificadas em Jesus. Tira uma foto aí, por favor, marca a gente no Instagram, posta nos teus stories, eu vou ter o prazer de repostar também. Isso é muito bom e abençoador para a nossa vida. Segue lá no Instagram também, eu vou ficar feliz se você fizer isso em Cristo Jesus. Muito obrigado a todos vocês que já estão lá com a gente acompanhando o nosso ministério pastoral. E você que está afastado de Cristo, quer voltar para Jesus? A hora é agora. Você pode comentar aí embaixo, eu quero Jesus. Gente, já tem pessoas aceitando a Cristo aqui, eu fico muito feliz com isso. Nós estamos orando por você. Você pode utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escaneando esse leitor aí, nós vamos orar por tua vida, que Cristo então reine sobre você, que o reino de Deus edifique o teu coração para a glória de Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Osiel Gomes. Vale muito a pena você ter esse material em mãos, está disponível no site da CPAD. Adquira o seu, faça o pedido, vai edificar a tua vida também nesse trimestre. Eu tomei como base o comentário do Novo Testamento do pastor Hernandes Dias Lopes, que é muito bom também, um comentário expositivo muito legal, que vai te dar muitas ideias para você trabalhar. Também tomei como base o comentário do Warren Viebs, que traz aí uma orientação muito legal a respeito da ótica desse texto que analisamos com vocês. E eu espero que Deus em Cristo possa edificar a tua vida em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 9, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: orando e jejuando como Jesus ensinou. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.